Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Edva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou lhe mostrar o passo a passo de como fazer um delicioso pastel de forno com recheio de banana da terra e carne seca. E para você não errar nessa produção, fica comigo até o final porque eu vou lhe mostrar todas as dicas e segredinhos para você nunca mais errar nessa receita. Vamos lá? Para o recheio, vamos precisar de 400 gramas de carne seca. Ela está dessalgada, cozida e desfiada. Eu desfiei no processador. Se você não tiver o processador, você pode desfiar na mão ou no garfo. Eu vou refogar essa carne com uma cebola, um dente de alho e 3 colheres de sopa de azeite. Aqui eu tenho 2 bananas da terra, elas estão cortadas em cubinhos e eu cozinhei no vapor. Eu vou mostrar o passo a passo para vocês. Fala para mim nos comentários, qual o nome que vocês chamam esse tipo de banana aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Pessoal, aqui na minha cidade, Vitória da Conquista, Bahia, a turma chama essa banana aqui de banana da terra. Em outros lugares chamam de banana comprida, banana pacovã. Fala aí para mim nos comentários, qual o nome que chama aí na sua cidade? Aqui eu tenho 200 gramas de catupiry. O catupiry é requeijão cremoso. O catupiry em si mesmo é uma marca, olha. Mas você pode escolher a marca aí de sua preferência, tá bom? Pessoal, eu vou trocar de vasilha, porque essa vasilha tá pequena. E o tempero você pode escolher qualquer um de sua preferência. Você pode finalizar aqui com tomate seco. É opcional, como eu falei. O tempero você pode escolher qualquer um de sua preferência. Prontinho, pessoal. O nosso recheio aqui, ó, já está pronto. Lindo e maravilhoso, super saboroso. E sobre o sal, eu não coloquei, porque a carne seca, ela já é uma carne salgada. Então, quando você dessalga ela, mesmo assim ela fica com sal. Então, tenha cuidado aí para você não salgar a sua receita colocando sal, tá bom, pessoal? E agora vamos fazer a massa. Aqui eu tenho 400 gramas de farinha de trigo sem fermento. A quantidade de sal, pessoal, é bem pouquinho. Não coloque muito, porque o nosso recheio, ele é de charque. E aí já viu, né? Uma caixinha de creme de leite. Essa massa, ela não é quebradiça, também não é uma massa elástica. Eu costumo chamar de semi-quebradiça, sabe, pessoal? Ela é simples de fazer e é deliciosa. Todos os ingredientes aqui já estão bem misturados. Observe que a massa, ela parece uma farofa bem úmida, tá vendo? Para unir, você vai usar um pouco de água. Aqui eu tenho 100 ml de água. Eu vou colocar aos poucos, porque o ponto da massa depende da farinha de trigo. Tem farinha de trigo que elas são mais secas e outras são mais úmidas. Prontinho, pessoal, a nossa massa aqui ela já deu ponto. Eu usei exatamente 100 ml de água. E agora eu vou misturar essa massa aqui para que ela fique um pouco lisa. Olha só como ela está. Dá para perceber, né, pessoal? E a textura, ó, ela não é tão elástica e ela também não é uma massa quebradiça. Olha.
Prontinho, pessoal, eu misturei aqui por uns 5 minutos. E agora eu vou deixar essa massa descansar um pouco. Aqui na bancada mesmo, só tenha o cuidado de cobrir, tá bom? A nossa massa já descansou. Eu deixei descansar por 20 minutos, viu, pessoal? Eu vou dividir aqui. Eu quero mostrar duas formas de modelar para vocês. Pessoal, essa massa, ela é maravilhosa porque ela não gruda na bancada. E não é porque eu tô com tapete de silicone não, viu? Você pode fazer aí na sua bancada que ela não gruda. A espessura da massa, quem já me acompanha aqui no canal já sabe. O nosso kit lindo, maravilhoso, eu uso sempre um palito de churrasco. Essa é a espessura da massa. Observe que eu coloco o rolo e ele corre. Eu sempre mostro isso aqui no canal. Depois que você abrir a massa, deixe ela descansar por uns 5 minutos. Não vá cortando logo. Por que isso? Porque se você cortar assim que você termina de abrir com o rolo, quando você cortar, ela vai encolher um pouco. Então aqui, ó, ela vai descansar um pouco, meio que relaxar, sabe, pessoal? Prontinho, pessoal. Passado esse tempo, eu vou acertar aqui. Você pode abrir uma fita maior, tá? Aqui é porque eu quero passar uma dica para você. O restante da massa você junta e faz tudo novamente. Você pode modelar o pastel de forno com um modelador de pastel, que é esse daqui. Você compra esses kits aqui em lojas que vendem produtos para festa. E o lado do corte é esse daqui. Eu aprendi esses dias, por isso que eu passo, tá, pessoal? Tô metida. Se você não tiver esse molde, uma outra forma que você pode cortar é usando um modelador importado, como esse aqui. Uma dica para você escrever no seu caderninho. Quando você abrir a fita e você for cortar com o seu modelador importado, tem que ser fundo aqui, porque quando eu cortar aqui, vocês vão entender o que eu estou falando, a massa recheada vai ficar aqui dentro. Se você escolher alguma coisa rasa, tipo uma tampa, tipo isso aqui, ó. Cadê? Pronto. Se você escolher uma tampa, você não vai conseguir cortar, porque quando você dobrar, o recheio vai ficar aqui. Então, não fica legal. Como eu já falei, você pode abrir uma fita maior. Eu abri desse tamanho para facilitar. Eu já tenho aqui no canal mostrando o passo a passo de como usar essa técnica aqui para você modelar o salgado em formato meia-lua. Eu vou deixar o link para vocês, é no risole de festa. Eu abro uma fita maior e modelo vários risoles em formato de lua. E para dobrar, tenha o cuidado de encostar a parede aqui da massa no recheio, desse jeito aqui, ó. Deixe bem encostado, tá vendo? Dá pra perceber, né, pessoal? Aí. Vai fazer isso pra tirar o ar. E aí, você pega o seu molde, lindo, maravilhoso. Olha. Olha só. E aí, você modela vários.
E pessoal, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu prefiro o meu kit importado, tá? Do que esse daqui. Eu acho que eu desenvolvo melhor com esse aqui. Essa forma aqui, ela está untada apenas com óleo. Eu cortei em 3 formatos. O formato importado do canal Bistrô dos Salgados. Essa daqui eu cortei com uma menor dessa. E essas 3 aqui eu cortei com o formato do modelador de pastel meia-lua. Uma gema com um pouco de azeite. Para finalizar, eu vou usar queijo parmesão em pedaços, passado aqui no lado mais grosso do ralador, para dar aquela aparência bem rústica, sabe, pessoal? Mas se você quiser usar o queijo parmesão de pacotinho, também fica muito bom. O meu forno, ele já está pré-aquecido em 180 graus. Já tem mais ou menos uns 10 minutos. Asse com o forno quente, tá bom? Pessoal, fala pra mim nos comentários. Você assistiu o vídeo que eu fiz o bolo do meu aniversário? Eu postei ontem. Meu aniversário foi dia 25 de maio, sabe? Aí, eu fui fazer um bolo pudim. Simples, só pra colocar na mesa e bater parabéns aqui com minha família. E gravei, e fui gravar pra vocês, né? Eu disse, eu vou gravar, vou mostrar um bolo pudim, mas nem ia falar que era bolo do meu aniversário, nada disso. Sinceramente, eu não ia falar. Aí, gente, quando eu fui desinformar, não deu certo, não. E, pessoal, não se engane com isso, não. Não pense que porque a pessoa tem experiência, tem 239 anos fazendo salgados, fazendo bolos, que a pessoa não erra, não. Erra, viu? Olha o que aconteceu comigo. Fui desinformar um bolo pudim simples, ia só fazer ali, nem ia falar que era meu aniversário, nem nada. E aí, quando eu vi aquilo ali, eu disse, espera aí, agora eu vou falar que é meu aniversário e vou decorar esse bolo. E aí, mostrei pra vocês. E eu conto a história todinha no vídeo que eu postei ontem às 13 horas. Vou deixar o link aqui pra vocês. E agora, leve para o forno. E o tempo de forno, isso depende muito de forno para forno. No meu, o tempo foi de 25 minutos. E para tirar da forma, espere esfriar um pouco. E quando você for colocar nas bandejas, use luvas. Não pegue mais nos salgados sem as luvas. E o rendimento foi de 15 unidades com tamanhos diferentes. Vou partir um aqui para que vocês vejam por dentro. Ele tá morninho, viu, pessoal? Não tá quente, não. Olha só. Gente do céu, e o cheiro? É um cheiro muito bom, viu? Olha. Gente do céu. Que sabor maravilhoso, nota 1000. Façam na casa de vocês. Gente, que recheio maravilhoso. Muito bom mesmo. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. E aí, me conte aqui nos comentários, você aprendeu? E não esqueça de deixar seu comentário abaixo. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. Até o próximo vídeo. Um forte abraço!